Bom, lá todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora em relação às aulas de hebraico. Nós estamos fazendo uma série aqui desde da, da parte da história do hebraico até parte de tradução. E hoje nós estaremos então falando da lição 6. Vamos falar do makef, partícula, dagesh, rafê e o sheva. Vamos começar então pelo makef. Makef é uma palavra que vem do aramaico, makef, que quer dizer circundado, ou makaf, que também tem o mesmo significado. É um sinal que possui o formato de uma barra horizontal sobrescrita, similar em função ao hífen do português, tendo o seguinte formato gráfico, aquele tracinho ali ao qual vocês estão vendo aqui, ok? A função do makef é unir duas, três ou mais palavras em um versículo, indicando que tais palavras constituem estritamente uma unidade de sentido, não podendo ser separadas. Geralmente, o referido sinal gráfico aparece em palavras monossilábicas, como as que estão aqui embaixo. Nós temos a palavra in, nós temos aqui o makef, que quer dizer não há, não existe. El, para, em direção a, dentro de. O advérbio in, si, sinal do objeto direto et, entre, bein, gan, também, yesh, não existe, kal, todo, tudo, lo, não, ma, que, mi, quem, min, de, desde, de, a partir de, ad, até, em direção de, al, sobre, em cima de, in, tá? Diferente desse in aqui também, tá? Lembrando que tanto o aleph quanto o ain não tem mais som vocálicos, tá bom? Como junto de, em companhia de e pen, para que não. Veja que todos eles são monossilábicos e todos eles têm um sinal rafê. Mas como é que funciona isso aqui? Então vamos lá. Exemplo de palavras e expressões com o sinal makef no Antigo Testamento interlinear. Esse é o Antigo Testamento interlinear feito pelo Dr. Edson de Faria Francisco. Então nós temos uma frase aqui, tá bom? E nós temos aqui então o makef, né? Nós temos aqui, ó, al-Rabaim, a casa ou para a casa, né? Aqui, então você não lê al-Rabaim, você lê al-Rabait, tá? Al-Rabait. Nós temos aqui ve'et zaken, ve'ad zaken, desculpa. Ve'ad zaken. Ve'ad zaken. Você não lê ve'ad zaken, você lê ve'ad zaken. Ve'ad zaken. Aqui nós temos kal ha'an, mas nós não lemos kal ha'an, porque ele tem uma kef aqui, então ele une isso aqui como uma única unidade de fala. Então você lê kalhan, 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 tá? Aqui nós temos um outro exemplo também, aqui outro, eu não vou ler aqui, porque você já entendeu exatamente como está aqui, tá? Ebnei, né? Asher Savá, Asher Sivá, e por aí vai. Okay? Então, esse aqui é a função do makef. Unir duas palavras, sendo uma monossilábica, para fazer uma unidade de fala. Ok? Nós temos aqui a partícula et também. Não confundir ela, tá bom? Com o artigo definido. A partícula do objeto direto et é a partícula do hebraico bíblico que possui uma partícula que indica o objeto direto, o acusativo, de uma expressão ou sintagma e que normalmente não é traduzida. Tá bom? Então, a partícula pode ter duas formas: a com o sinal vocálico tissirê, que é esse camarada aqui, e com o sinal vocálico sigol, tá bom? E com o sinal makif também aqui, tá? Então você tem aqui, ó, et hashamaim, os céus, et hashamaim, aí você tem et Moshe, tá? Veja que esse aqui está para o sinal gráfico makef, que é esse aqui que nós falamos, tá? Que é esse tracinho aqui para unir.
E você vê que aqui ele já não tem, tá? Então aqui você lê separado. Et Hashamayim. Et Hashamayim. Aqui você já lê Et Moshe. Já lê direto, tá bom? Por quê? Porque o Makef está unindo essas duas palavras aqui e está fazendo uma única unidade de fala. Bom? Nós temos aqui, ó, Beet Haaretz, tá? Aqui você tem Beet Kal Nefesh, tá? Kal Nefesh. E todo o ser Hachayá, vivente. Bom? Ithaú, quer dizer, a luz, tá? Itshebet, a tribo, Halevi, de Levi. Bom? Veja que aqui você tem a partícula do sinal do objeto direto da tradução. Aqui você já tem o artigo apontando que é de Levi, tá bom? Seja ele o pronome demonstrativo ou seja ele, então, o artigo definido. E aqui a partícula do sinal do objeto direto dizendo que a tribo é de quem? Realmente é de Levi, tá ok? Aqui você tem exemplos e expressões com a partícula et no Antigo Testamento interlinear. Você tem os textos aqui, tá bom? A partícula et aqui, ó, separada, tá? Como foi falado, ela não é traduzida, tá bom? Porque ela é somente um sinal que ela aponta aonde o objeto direto deve ser colocado, tá bom? Aí você tem outros textos aqui também, para você dar uma pausazinha no vídeo e olha direitinho aí, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o dagueche, tá? Nós temos dois tipos de dagueche. O dagueche brando e o dagueche forte. O que é o dagueche? No hebraico bíblico existe um sinal diacrítico denominado dagueche, tá? É ênfase. Em aramaico é dinishá, ênfase também, tá bom? Que é colocado dentro das consoantes hebraicas, indicando um som plosivo ou oclusivo, tá? Um som duro. E um som geminado, que é duplicado, como caro e carro. Carro é um som geminado, bom? Porque ele é duplicado, car e ro, ok? Existem dois tipos de tal sinal diacrítico, dagueche lene, que é o dagueche brando, que nós chamamos de dagueche, ou nós chamamos de dagueche cal, que é o dagueche leve, e dagueche forte, tá bom? Que é dagueche hazak, que é o dagueche forte. Esse dagueche lene aqui, geralmente ele é conhecido como uma pena, tá? Ele é leve, não brando, ok? Aonde ele é colocado esse aqui? Bom, o dagueche lene é usado no grupo das palavras begad e kepat, que é o beit, o gimel, o dalet, o kappa, o p e o tal. Begad kefat. Por isso que é chamado de begad kefat, ou begad kepat, tá bom? E o dagueche forte é usado em todas as letras hebraicas, exceto para o conjunto das letras guturais. O Aleph, o Re, o Het, o Ain e o Resh. Por quê? Porque essas consoantes aqui, por ser guturais, pronunciadas dentro da garganta, você não consegue reduplicar elas, tá bom? O dagueche lene aparece no início da palavra e no início de uma sílaba, indicando o som duro do grupo, begad kepat, que é o B, H, D, K, P e o T. O dagueche forte aparece no meio da palavra, indicando a duplicação do seu som da consoante. Detalhe: na sílaba anterior ao dagueche forte, o sinal vocálico será sempre breve, tá bom? Então, nós temos aqui então uma primeira regrinha desse sinalzinho maçorético aqui. E nós vamos ver na prática como isso aqui se faz, ok? Então, vamos lá. Em início de palavra, nós falamos que o dagueche
ele pode ser colocado em qualquer palavra, sendo gutural, tá? Que é essas aqui, begad que parte, tá bom? Nós temos aqui o beit aqui, ó. Então ele já é ben, tá? Bassar, carne, então, tá bom? Goi, nação, e assim sucessivamente, ó. Begad, K e parte, ok? Quando ela não é desse grupo begad que parte, veja que ela não usa o daguesh aqui, tá ok? Olha, ela não tem o daguesh. Esse aqui é o P, que nós falamos aqui, ó. Então, ele tem que ter o pontinho dentro. Esse aqui é o Tav, que nós encontramos ele aqui, ó. Ele também está no início, tá bom? Agora vamos ver a questão agora do daguesh forte, onde ele reduplica a consoante para tornar ela mais forte. No caso aqui são as consoantes geminadas, ok? Então você tem aqui, ó, o lamed ou lamed. Você vê aqui que ela tem um pontinho dentro dela, então ela reduplica a palavra ali. Nós temos aqui o shin, tá? Outro shin aqui de novo, o beit aqui, ó, tá? Outro aqui. Então todas essas palavrinhas aqui que vem depois de uma consoante que leva um ponto dentro, ela é duplicada, tá bom? Nós chamamos de consoante geminada, tá? É um som mais forte, mais duro, tá? Midar, não é mida, é midar, tá bom? Midar. Menaché, menaché, não é menache, não é menage, é menaché. Você vê que é um som mais duro, tá bom? Por quê? Porque ele levou um ponto dentro dele ali, ok? Aqui nós temos outros exemplos também, tá? É só você parar o vídeo ali que você vai ver essa situação. Agora, nós vimos lá atrás, nas consoantes, você pode pegar o segundo vídeo aqui que eu falo sobre o alfabeto hebraico, que algumas palavras geralmente elas têm sons diferentes, com a mesma consoante. Por exemplo, o B tem um som de B e tem um som de V. O CAF, ele tem um som de K, mas ele tem um som de R e R também, e muitos outros ali. Então, para a gente fazer essa diferenciação de quando ela é um som de B e quando ela tem um som de V, nós usamos um sinalzinho diacrítico, que nós chamamos de Rafê. Tá? Então, no hebraico bíblico existe um sinal diacrítico denominado de Rafê, que é enfraquecido, tá? Que é o oposto do sinal da Dagesh Lene, o Dagesh forte e o Makip, sendo colocado acima das letras do grupo Begad Kepat. Desculpa, como está aqui. Expressando os seguintes fonemas fricativos brandos: B, G, D, K, P e T. Algumas vezes era empregado de maneira irregular, nas letras Aleph e o Re, indicando quiescência ou ausência do daguesh forte. Então, quando eu queria pronunciar essa palavra aqui, essa consoante, desculpa, essa consoante com um som mais forte, logo eu sei que ela é uma gutural e ela não pode receber o sinal diacrítico daguesh. Então, o que eu colocaria? Eu colocaria um tracinho em cima dela, dizendo que ali ela é quiescente. Eu sei que eu não posso duplicar aquela palavra e colocá-la com uma expressão muito dura, porque a regra gramatical não me permite isso. Então eu colocava um sinalzinho lá em cima e eu pronunciava ela de uma forma irregular, entendeu? Sabendo que dentro da gramática eu não poderia fazer isso. Mas como devido a gutural, e eu preciso pronunciar ela dessa forma assim, então eu colocava esse sinal para dizer que ali ele era quiescente, tá bom? Indicando a ausência do daguesh forte. Em inúmeros manuscritos maçoréticos, como os códices de Leningrado, B19, o de Alepo e entre outros, o sinal aparece com muita frequência. Com o passar do tempo,
o referido sinal tornou-se obsoleto e sua utilização nunca chegou a ser definitiva ou mesmo coerente. Atualmente, a maior parte das edições da Bíblia Hebraica tende a omiti-lo quase que por completo, por causa da incoerência da sua utilização ou por motivos técnicos de editoração. Tá? Duas das poucas edições impressas da Bíblia Hebraica a manter o sinal diacrítico Rafê são a de Christian de Gisborne, eu tenho ela aqui, tá? E a de Frederic Perry Castro et Ali, de Madrid. Outras publicações mencionam ou justificam a não inclusão de tal sinal diacrítico em seus textos, pelos dois motivos já mencionados, como as edições da Bíblia Hebraica Kittel, a Bíblia Hebraica Stuttgartense, a Bíblia Hebraica Quinta, a Bíblia Hebraica Leningradense, tá? A Bíblia da Universidade Bíblica Rubble, e na BHS, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, aparecem algumas poucas passagens, tais como Deuteronômio 5,17, aparece o sinal Rafê aqui, ó, como você mesmo está vendo, tá bom? Lotirsa e 2 Samuel aqui, tá? Aqui no Aleph e aqui em cima, tá? Os mensageiros, que se escreve os mensageiros, mas na verdade se diz os reis, tá? Esse que teve, queria aqui, nós vamos aprender também mais um pouquinho lá na frente, tá bom? E no trecho de Deuteronômio 5,17, ambos os sinais são usados de maneira inusitada na mesma letra, o Rafê e o da Geshe. E abaixo temos 3 imagens de texto da Bíblia Hebraica que mostram as palavras e expressões com o sinal diacrítico Rafê, tá? Você olhar ele aqui direitinho, aqui você tem ele aqui, ó, um aqui, tá bom? Vamos procurar os outros. Ó, temos outro aqui, tá ok? Olha, mais umzinho aqui. Bom, isso aí é o sinal Rafê, tá? Aqui você tem vários deles aqui, ó, em cima das letrinhas, tá vendo? E aqui você também tem outros aqui, ó. Tem vários deles também, tá bom? Agora, o Sheva audível e o Sheva mudo. O Sheva são as meias vogais que, por questão de fonemas, elas são colocadas dentro do texto, mas são pronunciadas tão pequenininhas que você tinha que falar ela muito rápido para, como dizer assim, tirar a ausência dela, mas na verdade ela está dentro do texto, tá bom? Opa, acabei batendo aqui no microfone. Então vamos lá, o Sheva audível e Sheva mudo, no hebraico bíblico existe o sinal diacrítico Sheva, que quer dizer nada, que possui dois tipos, o Sheva mobile, que é o Sheva audível, ou o Sheva na, que é o Sheva móvel, e o Sheva quiescente, que em latim quer dizer Sheva mudo, ou em hebraico Sheva na, imóvel. Tá? O primeiro aparece em início de palavra e o segundo aparece no meio da palavra. E quando há os dois sinais diacríticos, um seguido do outro, no meio de uma palavra, o primeiro será mudo e o segundo será audível. Tá bom? Vamos ver isso aqui na prática. Tá? Nós temos aqui então um Sheva aqui, que é esses dois pontinhos aqui, um em cima do outro. Isso aqui é chamado Sheva. Então isso aqui é um Sheva mobile, é um Sheva audível. Por que que ele é audível e não é mudo? Porque ele está no início da palavra. Vê que toda palavra que está começando, ele tem ele aí, tá bom? Isso não quer dizer que todas as palavras tenham que ter, tá? Por exemplo, aqui nós temos a palavra Brit, né? Alguns falam Berit, mas esse E aqui ele é pronunciado muito rápido. Então é Berit. Você fala muito rápido ali, tá bom? Yerushalayim. Você não fala Yerushalayim, não. Yerushalayim. Bom? Yehuda. Tá? Yeshua. Então ele é pronunciado muito rápido ali, tá? Então esses são os shevais audíveis que ficam no início da palavra. E nós temos aqui então um sheva mudo, onde ele é colocado no meio da consoante, ou a partir da segunda consoante. Então ali ele fecha aquela
palavra, tá bom? Nós temos aqui a palavra Abraham, então é Ab-Raham. Ab-Raham, seria mais ou menos isso aqui, tá? Ab, fechou, Raham. Então ele continua ali, tá? Aqui, ó, Israel. É como se fosse uma vírgula. Pronto, para ficar melhor, para você entender aqui, seria mais ou menos uma vírgula, tá ok? Esses aqui, então, são os dois. Agora, exemplos de itens lexicais com dois chevais seguidos. O primeiro mudo e o segundo audível. Bom? Então, você tem aqui dois chevais quiescentes aqui. Tá? Você tem o primeiro aqui, tá bom? Ó, sempre no meio da palavrinha, tá bom? Exemplo com chevais quiescente, que é o chamado chevais mudo. Por que chevais mudo? Porque se você olhar aqui, o primeiro está sendo colocado no início, tá? Chevais quiescente está sendo colocado na segunda consoante, ok? E agora nós vamos ver dois chevais seguidos, são dois juntos, tá? Então você tem aqui as palavrinhas e você nota que tem um cheva aqui e mais outro cheva aqui, ó. Todos eles têm dois aqui, ó, um do lado do outro, tá? Como nós temos aqui, ó, Ishmeal. Então, se o primeiro é audível, o segundo então tem que ser mudo, tá? Como nós falamos aqui. Primeiro, ele é audível, ok? O segundo aqui, quiescente, ele é mudo, ele está na segunda consoante. Só que nesse caso aqui, o primeiro agora vai ser ao contrário. O primeiro, em vez de ser audível, ele vai ser mudo. E o segundo, que no caso seria mudo, ele vai ser audível. Então, como é que funciona isso na prática? Muito simples. Nós temos essa palavra aqui, tá bom? Com dois chevas aqui. Um no shin e o outro no men. Tá? Então, eu não leio isso aqui, ish, meili. Por quê que eu não pronunciei o M? Porque o M está mudo. Então, a palavra não se pronuncia assim. Eu pronuncio ela aqui, ish. Eu fechei a minha palavra. Depois eu leio aqui, me-ele. Então, é ish, me-ele. Ish, eu fecho a minha boca, tá? E depois eu venho com um cheva audível ali e pronuncio ele. Então, quando tiver dois chevas juntos, um sempre vai ser mudo e o outro vai ser audível, ok? Quando o cheva está no começo da palavra, ele é audível. Quando ele está no meio da palavra ou na segunda consoante, ele é mudo. Quando há dois chevas juntos dentro de uma palavra, o primeiro é mudo e o outro é audível, ok? Aí você tem aqui um exercício para você fazer, você dá um pause no vídeo e você identifica se ele é audível ou se ele é mudo, tá? E tem um texto aqui também, escrito em hebraico, que você vai identificar aonde está o sheva audível e aonde está o sheva mudo. Aqui a bibliografia, tá bom? E espero que você tenha gostado dessa aula aqui, que é exatamente a aula que nós estamos falando. A aula 6, tá? Falamos de bastante coisa aqui legal, que é o maquef, partícula, sinal do objeto direto, da gueixe, o rafê e, por final, aí, o sheva, aí, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos, então, numa próxima aula.